Estamos iniciando o primeiro podcast Pode Vir Direita. E você é nosso convidado para estar acompanhando os nossos participantes, nossos amigos. À minha direita, o apóstolo Glaucio Luciano Coraiola, que além de apóstolo também é advogado, pioneiro de Palmas, e tem uma grande história no evangelismo de Palmas, do Tocantins e do Brasil. À minha esquerda, nós temos o apóstolo também, Sebastião Tertuliano. É, ele é presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Palmas, presidente da Igreja Assembleia de Deus Esperança, ou Esperança Hope, e o nosso deputado Eli Dias Borges, e com ele vamos bater um papo. E eu gostaria de abrir aqui para os nossos convidados, dar uma boa noite aí para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo através do Pode Vir Direita. Amigo, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, Glaucio Luciano Coraiola. Eu quero agradecer aos integrantes do PL, né, que me convidaram para esse podcast. E nós estamos aqui exatamente para discutir as atualidades, né, que estão acontecendo no Brasil. E por mais que eu não seja filiado hoje a partido nenhum, estou extremamente preocupado com os rumos dessa nação, como por muitos anos tenho trabalhado em nível de nação, porque nós estamos tratando de matérias muito importantes. E para mim é um privilégio estar aqui com pessoas tão ilustres. Meu amigo Sebastião Tertuliano Filho, eu gostaria que o senhor desse uma boa noite aí para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando esta noite maravilhosa de estreia do Pode Vir Direita, né, que é o podcast que está sendo conduzido pelas maravilhosas ideias do PL e daqueles que dirigem o Partido Liberal no Tocantins, no Brasil. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com o deputado Eli Borges. Então, o seu boa noite. Boa noite a todos. Para nós é um grande privilégio fazer parte aqui desse time seleto de pessoas que raciocinam, que pensam, são idealizadores de grandes projetos na nossa cidade, na nossa capital. E fazer parte da abertura do Pode Vir Direita, para nós é um privilégio, é uma honra estar ladeado aqui do nosso deputado federal, pastor e amigo Eli Borges, com quem temos um relacionamento aí duradouro, de longas datas, meu amigo Flávio, que é um pioneiro dessa cidade, meu amigo apóstolo Coraiola. Então, para nós é um grande privilégio estarmos aqui para discutir ideias que valorizam, né, a direita no Brasil, e com certeza vai ser fantástico essa abertura, esse início de uma caminhada muito futurista de privilégios e bênção que Deus reserva aqui para nós nesse dia. Então, uma boa noite a todos e é um privilégio estar aqui. Deputado Eli Borges, nosso grande, ilustre representante, foi nosso representante como vereador em Palmas, 4 mandatos e depois 3 mandatos, depois mais 4 mandatos de deputado federal e estadual, e agora segundo mandato de deputado federal. Gostaria que o senhor desse o seu boa noite aos nossos amigos, nossas amigas que estão nos assistindo nesse podcast. Para mim é um privilégio estar estreando Pode Vir Direita. É um projeto interessante do PL, esse partido que está fazendo a sustentação das pautas da direita no Brasil. E agora ladeado por amigos, apóstolo Coraiola, um histórico amigo e uma larga experiência política quando veio para cá, e hoje fazendo acontecer os valores do reino no Brasil e no mundo todo, né? Viajando para o mundo todo, muitas vezes defendendo as nossas bandeiras aí em encontros internacionais. O senhor Flávio, também jornalista histórico, escritor de vários livros,
e extremamente preparado e valorizando esse momento. E o nosso querido Sebastião Tertuliano, presidente da UMEP, lidera centenas de pastores em Palmas, e é um prazer também estar com ele aqui, apóstolo, também comanda uma igreja muito abençoada, de tal maneira que o pensamento médio desse encontro aqui é de pessoas que têm a disposição de, nesse podcast, discutir o Brasil, o momento que estamos vivendo e o que fazer para melhorarmos o posicionamento daqueles que defendem bandeiras que nós defendemos, da vida, da família, etc. Muito bem. Eu vou iniciar aqui fazendo a primeira pergunta desta noite. E a pergunta que eu vou fazer é um pouco longa, por isso escrevi aqui. E eu gostaria que o senhor prestasse atenção e pudesse nos responder com essa sábia inteligência que o senhor tem de praticamente 30 anos de parlamento. Deputado Eli Borges, o senhor está no segundo mandato de deputado federal, convivendo na Câmara dos Deputados com muita gente antiga naquela casa. Gente cheia de artimanhas, tendo às vezes que fazer alguns enfrentamentos, principalmente por ser evangélico e de direita. De cara, o senhor abraçou o desafio de presidir uma das mais importantes e criticadas bancadas, que é a bancada evangélica. O senhor teve 3 mandatos de vereador em Palmas e 4 mandatos de deputado estadual. A sua experiência de 7 mandatos o ajudou e o ajuda ali naquele ninho de celebridades da política nacional? Meu querido Flávio, indiscutivelmente eu levei para Brasília um aprendizado muito forte da minha rotina política de 7 mandatos aqui, 3 mais 4 de estadual. Acabei percebendo que o Poder Legislativo é como um tabuleiro de jogo onde cada um dos participantes é uma pedra e a gente tem que saber lidar com elas para ganhar o jogo, para ser vitorioso. Então, cheguei em Brasília por determinação de Deus. Deus foi muito claro comigo. Então, cheguei com a cabeça erguida, não ponderando o nível de pessoas, quantos mandatos tinham. Eu cheguei lá para ser uma autoridade que Deus havia constituído e fazer o meu trabalho. E já comecei muito cedo me emancipando politicamente a nível federal. Talvez uma das marcas maiores que tive ali foi quando voltou-se a Previdência. E eu percebi que, em caso de pensão por morte, milhares de pessoas do Brasil teriam apenas 60% do salário mínimo. O que eu fiz? Como cristão, como conservador? Tem um local lá em Brasília que eu oro antes de começar uma batalha. Eu entrei naquele local, orei e disse: Deus, é uma guerra grande, eu tenho que defender o órfão e a viúva e eu quero que o senhor vá na minha frente. E comecei um trabalho na segunda-feira, estive com o presidente Bolsonaro e etc. Na sexta-feira, Deus providenciou uma participação minha com o então presidente da Frente Evangélica, não é? E ele até questionava a minha insistência num tema que era praticamente impossível. Eu disse: bom, eu tenho uma missão aqui, mas você não está correto do que estou. E provei que mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil seriam prejudicadas, pessoas pobres. E é o nosso dever da defesa do órfão e da viúva, porque estava ali outros segmentos fazendo as suas defesas e conseguindo ampliar as suas pretensões na Previdência. E ele ombreou comigo e nós conseguimos parar a Câmara Federal por mais ou menos 2 horas, porque a matéria era definida por 32 votos e nós poderíamos fazer uma diferença com 70 votos aproximadamente naquela época.
O resultado diz que tem mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil que recebem um salário mínimo de pensão por morte por aquela atuação. Isso já foi, no primeiro, segundo semestre, já foi uma estreia que me credenciou para ser a voz da frente no plenário, o articulador de voto no plenário. E essa rotina de lidar com o ordenamento jurídico brasileiro da Câmara, aliás, o ordenamento jurídico do município, do Estado, também me fez entender que eu tenho muita coisa para fazer em Brasília, mas a essência é cuidar do ordenamento jurídico brasileiro, defendendo as nossas pautas. Eu gostaria que o apóstolo Tertuliano fizesse uma pergunta para o deputado. Com certeza, deputado. Dentro desse cenário que o senhor hoje vive, representando uma comunidade que parece-me que é a segunda bancada maior de Brasília, primeiro é o agro, depois, me corrija se estiver errado, depois os evangélicos, bancada evangélica. Hoje o senhor está representando nacionalmente, né? E é uma missão muito grande. Eu tenho certeza que o senhor tem lidado com muitos desafios. E a pergunta é, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou à frente da bancada evangélica? E é gratificante representar um grupo seleto, um grupo especial, um grupo que faz uma diferença em nossa sociedade, porque a gente fica analisando aí, se não fossem as igrejas evangélicas no Brasil, o que seria da nossa nação sem as igrejas evangélicas? O que seria do mundo sem as igrejas evangélicas? O relevante trabalho social que ela desempenha. E a gente sabe que isso é debaixo de muita perseguição. Então, é gratificante ser um representante de uma classe que o senhor também faz parte? Apóstolo Tertuliano, eu aprendi muito novo ainda que se é uma coisa que eu tenho que fazer na vida é obedecer o Deus que eu sirvo. E ser fiel a esse chamado, custe o que custar. Fácil não é. O senhor comandar 132 deputados com as pautas que lá chamam de pauta de costume, é realmente um desafio muito grande, porque cada deputado vive as suas demandas em Brasília, a sua rotina em Brasília. E juntar esse povo numa votação é um desafio grande. Mas a sua pergunta do que foi o maior desafio que eu enfrentei presidente da Frente Evangélica, são vários. Mas eu destacaria aqui agora o PL 2630 da fake news. Queriam, de alguma forma, implantar o comunismo no Brasil, começando pelo controle da fala. O governo federal, em um dos artigos, ele teria, de alguma forma, na composição do grupo gestor, o controle da fala, que também era uma busca muito forte do Supremo. O que eu fiz? Eu fiquei em Brasília e liguei para o Brasil todo, pedindo que pastores, que padres, que líderes buscassem os seus deputados para a gente fazer o triunfo dessa matéria que estava com muita ênfase do Supremo e do governo federal. Graças a Deus, nós conseguimos interromper a votação dessa matéria e teve uma ação muito forte de um dos homens que eu digo que é uma das vozes mais fortes do Brasil, ele foi o Silas Malafaia, que também fazia o bom combate através da mídia, e as plataformas digitais também estavam preocupadas com esse tema. O questionamento seria esse: isso é bom? Tem muita fake news? Eu sei que tem. Eu vou responder o que eu respondi para uma jornalista quando ela dizia, bom, mas tem pessoas que te acusam daquilo que você não deve. Eu digo, olha, eu prefiro alguma fake news do que o Brasil perder a sua liberdade. E ela insistiu, eu digo, tá bem, se você quer o controle da fala, tu vai para a Rússia, critica o Putin e leva 12 anos de cadeia. O que você quer? Eu estou defendendo o seu direito de me criticar, dizia eu para a jornalista. Ela disse, só me convenceu. Então, eu diria para o senhor que foi essa matéria, porque ali nós enfrentamos uma força muito grande que vinha do Supremo, governo federal, e o interesse que eu percebia da própria mesa da Câmara, não é? Triunfamos, pelo menos provisoriamente. A matéria está em stand-by
E acredito que não voltará mais. Deputado, dentro desse mesmo contexto, eu sei que os desafios são grandes, mas o inquérito 4921 e 4922, o inquérito que nasceu do dia 8 de janeiro em Brasília, dia 8 e dia 9. A gente concorda, e eu acredito que o senhor também, que a maioria das pessoas que estavam ali em Brasília no dia 8 e também no dia 9, que foram presos lá no quartel, são pessoas que professam uma fé religiosa. São pessoas que são tementes a Deus. Eu, por exemplo, como advogado, tive o privilégio de advogar para muitas daquelas pessoas que foram presos. Consegui a liberdade provisória de alguns que estão hoje usando tornozeleira eletrônica. Pessoas que não têm nenhuma potencialidade de ser taxado como terrorista, como foram ali em Brasília, né? Senhoras idosas, condenações esdrúxulas. Até que do dia 8 a gente até concorda naquela prisão, mas no dia 9 foi uma vergonha nacional. O senhor não acha que isso é uma perseguição religiosa? E o senhor, como representante da frente parlamentar, o que o senhor tem a dizer sobre esse fato em particular? Eu estive lá na Papuda, fiz visitas, vi pessoas chorando, mostrando foto de seus familiares e saí dali chorando. De fato, as pessoas que estavam ali, eu divido em 3 grupos, né? Os infiltrados de má fé que queriam fazer acontecer a baderna. É um grupo muito pequeno, acho que esses merecem. Não essa punição excessiva aí. Eu acho que nós já tivemos casos piores, como do MST invadindo o Supremo Tribunal Federal em períodos pretéritos e não aconteceu nada. E o nome dado a essa invasão era outro, né? Eles estão exercendo o seu direito de manifestação. O Brasil vive essa coisa do interesse do julgador e dá-se um nome para ver se fixa. Nós tivemos um segundo grupo, são as pessoas inocentes, são as pessoas que se deixam levar pelo movimento, né? É um grupo grande que está pagando um preço que não deve, porque eles estavam apenas sem armas defendendo o Brasil e a sua liberdade. E temos um grupo grande no Brasil todo que também jamais poderiam ser vitimados. Eu não tenho medo de dizer que estamos vivendo a ditadura da toga. É lamentável o que nós estamos vivendo, porque as pessoas não estavam exatamente propondo o que chamam de revolução, de enfrentamento. Não, as pessoas estavam sem armas, elas estavam dizendo, eu estou aqui, as cores do meu país é verde, é amarela, é azul, eu só quero a nossa liberdade. Outros protestavam com relação ao resultado das eleições, fato que já ocorreu no passado tantas vezes, e agora, de repente, se falar das urnas também é um pecado capital. Então, eu lamento, e nós estamos tentando propor lá uma matéria para contrapor a ideia do 8 de janeiro, dia 9 de janeiro, como o dia do preso, do prisioneiro político, né? Porque é apenas uma busca que não visa exatamente preservar a democracia, pelo contrário. Quando pessoas são tolhidas de exercerem a sua liberdade de manifestação, eles estão apenas jogando contra a democracia e não a favor da defesa dela. Isso é lamentável. Eu gostaria de convidar também o apóstolo Coraiola para fazer uma pergunta ao deputado Eri Borges. Deputado Eri Borges, a gente nota dentro da igreja evangélica uma resistência muito grande à política, a ponto de muitos dizerem assim, que a igreja não deveria se misturar com a política. A gente sabe que isso é fruto de muita religiosidade, de muito ensino errado e etc. Mas durante todos esses anos, o senhor, queira ou não queira, são 8 mandatos, lutou contra isso também. Qual a fórmula que o senhor usou para provar para aquelas pessoas que têm essa ideia que política é política, religião é religião, que é necessário o crente estar atuante
na política? A fórmula é a Bíblia. Se abrirmos a Bíblia, nós podemos observar que a Bíblia fala muito de política, não é? Do tipo, quando fores escolher um rei, escolher dentre vossos irmãos. E quando analisamos lá o Pentateuco, tem a vertente do adorador, do templo, do altar, etc. Mas tem a vertente também da política, os tributos que o rei teria que receber, procedimentos de guerra. Então, a igreja criou essa ideia de que política é coisa do inimigo, coisa do diabo. De fato, isso nos prejudicou muito. Esse é um problema que o tempo vem conseguindo provar que somos capazes de continuarmos sendo pessoas que faz acontecer a rotina da igreja, mas que, ao mesmo tempo, somos cidadãos que temos o direito e o dever do voto. E, inclusive, já estendendo mais, o nosso líder maior do PL é o Bolsonaro. E o Bolsonaro conseguiu fazer uma identificação muito forte com a igreja. E alguém me pergunta, a igreja é política? Não, a igreja, como igreja, ela tem dois lados. A igreja, como organismo vivo, ela independe do homem. E a igreja, como organização, ela depende. Ela tem que ter um alvará de construção, ela tem a sua rotina. Por mais que o Estado brasileiro seja laico. Mas ela existe na Constituição Federal. Então, a igreja acabou se identificando com essa bandeira do Bolsonaro. E alguém diz, por quê? Eu digo, porque a igreja não é política, mas ela tem bandeiras que ela defende. E quem se identifica com essas bandeiras acaba sendo o líder político maior da igreja. Então, isso é um caminho que nós percebemos no Brasil, que as coisas estão melhorando bastante nesta visão da igreja, que exerce um papel muito forte. Porque quando a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra, é porque o justo tem valores, ele tem princípios, ele tem um regramento de vida que ele tem uma condição de oferecer muito mais por postura. Por exemplo, qual é o maior problema do Brasil? Corrupção. Um cristão autêntico, ele não é corrupto. Então, a política ganha com o cristão autêntico. Qual é outro problema sério no Brasil? Olha, o problema da redivisão da renda. Um cristão autêntico se compadece do menos favorecido e, naturalmente, ele tem políticas apropriadas para o menos favorecido, a política da moradia, da saúde, etc. Então, assim, a igreja, por muitos anos, ela não compreendeu esse lado. Porém, ultimamente, a partir do momento que ela está crescendo, mas eu devo registrar que, recentemente, já começaram os questionamentos de que a igreja não pode se envolver e etc., inclusive de ministro do Supremo, o que é preocupante. Claro, eu não estou defendendo os excessos aqui. Eu acho que tem havido no Brasil muitos focos de excesso. A essência da igreja é pregar o evangelho. Mas os membros da igreja são brasileiros, votam, são cidadãos e têm as bandeiras que querem e devem defender no ordenamento jurídico brasileiro. Eu gostaria apenas de fazer uma observação aqui. O apóstolo Glaucio Coraiola disse que o Eli Borges tem 8 mandatos de deputado. Na verdade, são 9, né? 3, 4 e mais 2 agora. 9 está no mandato. É um dos políticos mais longevos de mandato. Eu de todas as eleições que eu participo, eu só não votei no Eli Borges uma vez. Então eu acompanho a carreira dele só no primeiro vereador que eu ainda não moro. Acho que eu não morava em Palmas. Não nos conhecemos, eu não sei quando o senhor veio para cá. Eu votei 3 vezes para vereador, daí votei 4 vezes para deputado, votei para deputado federal, daí para prefeito e depois para deputado federal. Parabéns, você fez boa escolha.
Eu estou querendo votar para senador para ele, mas ele não... 2026 está vindo aí, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o deputado Eri Borges. Seu partido, o PL, é o maior partido de direita no Brasil na atualidade. Mas existe um grande desafio a ser vencido, as adversidades dos grandes líderes da esquerda, que não querem o crescimento das siglas da direita nas eleições de 6 de outubro próximo. Tendo em vista que o resultado das eleições deste ano pode fazer grande diferença nas eleições de 2026. Como o senhor vê esses desafios? O PL está preparado estrategicamente para o embate? Política você faz com pessoas. Política você faz com bandeiras. O PL, ele conseguiu uma coisa muito interessante. Ele representa o pensamento conservador do Brasil. O que fez também o presidente Bolsonaro. Por que o Bolsonaro arrasta multidões? Ele é o líder maior do PL. Porque ele está conseguindo dizer para nós outros, e o PL, que está inserido nas buscas que ele faz, que nós precisamos de estabelecer no Brasil valores que o Brasil veio perdendo por causa da esquerda. Valores da vida contra o aborto, valores da família, luta contra a doutrinação ideológica nas escolas, o que é horrível, porque uma criança na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, eu vi isso muito, o Silas Malafaia não sabe discernir entre orientação, mandamento, sugestão. Então, nós não podemos permitir, o PL estar inserido nessa pauta, está inserido na pauta contra a discriminação das drogas, está inserido na pauta da liberdade religiosa e a liberdade democrática da nação, está inserido na pauta da vida. Então, o PL, para o senhor ter uma ideia, acho que hoje são 100, 99, 100, em torno de 52 são evangélicos, entende? Então, o PL é a cara do Brasil cristão. Mas o PL, nos debates que faz, debate exatamente o pensamento da imensa maioria dos brasileiros, porque aqui também eu não vou dizer que é só evangélico. Católicos firmes e determinados também se unem conosco em Brasília na defesa dessas pautas e eles também estão dentro do PL. Então, Brasília tem 3 frentes muito fortes, chamada BBB. É Bíblia, Bala, que não é bem Bala, que é a bancada da segurança pública, e a bancada do boi, que é a do agronegócio. Essas 3 bancadas têm movimentado o legislativo brasileiro. Mas por que elas são fortes lá em Brasília? Por que nós vencemos, por exemplo, uma pauta com todo o poderio que veio para aprovar ela, chamada fake news? É exatamente porque nós temos encontrado guarida no sentimento da imensa maioria dos brasileiros. Isso graças à visão do PL, que o senhor já pertenceu lá no passado, de compreender que essa convergência de postura dos brasileiros com o que pensa o PL fez dele o maior partido do Brasil. E vou dizer mais, acho que vai fazer as 1.500 prefeituras, que é o projeto estabelecido. Eu quero lembrar você, nossos amigos que nos acompanham, que nós estamos no Pode Vir Direita. Hoje estreia desse podcast e você pode acompanhar ao longo de outras entrevistas, outras participações, que com certeza você será muito bem conduzido por este canal. E eu gostaria agora de convidar o apóstolo Tertuliano para fazer mais uma pergunta ao deputado Eri Borges. Muito bem, o ambiente aqui está muito agradável, a gente está muito à vontade, os temas são bastante polêmicos, e tem um tema, deputado Eri Borges, que está muito em evidência hoje no STF, que é o nascituro dessa descriminalização da maconha. A gente sabe que as nações no Brasil que
liberaram, que foram liberais, elas trouxeram um grande desgaste para a comunidade, para a sociedade. Eu tive agora recentemente em Lisboa, Portugal, e até louva a Deus porque agora Portugal é direita, né? Então isso é muito importante. Mas o problema das drogas em Portugal, em outros países da Europa, no Brasil, que a gente não tem a liberação, mas a gente vê como é sério esse problema. O senhor não acha que essa discussão não deveria estar mais em evidência no Congresso Nacional? Ao invés de ser o STF que dita as regras, é um tema polêmico, né? De fato, nós estamos tendo uma interferência. O Brasil, constitucionalmente, ele se divide no poder executivo, legislativo e judiciário. E harmônicos, né? Mas cada um cumprindo o seu papel, cada um o seu quadrado. E o Supremo Tribunal Federal, ultimamente, tem legislado. Para o senhor ter uma ideia como advogado, aquela mudança das decisões monocráticas, porque um ministro do Supremo, certo? Ele, ainda até isso se consolidar ao final, mas ele pode mudar uma decisão de 513 deputados federais e de todos, um ministro. Então é um superpoder. Então eles estão legislando numa matéria que não é deles. E não adianta alegar que é omissão, porque essa matéria está lá, certo? Nós já estamos legislando, por exemplo, o PL 399, que fala do marco regulatório da cannabis no Brasil. É um absurdo. Não, isso é apenas o direito da pessoa plantar para... Bom, então vamos lá. Plantar para quê? Não, plantar a maconha para o remédio na epilepsia refratária, pessoas que têm AVC. Isso é uma farsa. Se o senhor pegar o tamanho da área que precisa para extrair o óleo da cannabis, para resolver o problema de todos que demandam esse assunto no Brasil, uma área do tamanho do Maracanã para extrair esse óleo já resolvia. Então, o que tem que acontecer? A Anvisa autoriza e o médico passa o remédio, como já tem passado por aí. Aí, no debate, evoluiu, etc., percebeu-se que o grande objetivo, botando associação, transporte, era fazer uma divisa, naquele momento, citada de 6 bilhões, me parece que de dólares, é o que eles pretendiam com o PL 399, da regulamentação do plantio da cannabis no Brasil. O nome é bonito, mas na verdade é a maconha, né? Então, aí vem o Supremo forçando, no forceps, do papel que não é dele, em absoluto. Tivemos com o ministro Barroso, e ele dizendo, olha, a pessoa que transporta... Eu falei, presidente, o camarada tem direito de transportar aí, não está definido, hipoteticamente 50 gramas. Então ele vai lá no monte do traficante, pega 50 gramas, vende, vai lá de novo, pega... Então nós estamos criando no Brasil a figura do traficante de pequena quantidade. Eu só acho que isso amanhã vai ser o resultado que aconteceu em outros países, como o Paraguai, que liberou. Mas o problema é o tráfico ilegal. Eu falei, o ilegal continua no cigarro, o ilegal continua na bebida alcoólica, como acontece no Paraguai, como aconteceu na Holanda. Por que a gente não adota o modelo, me parece que da Suécia, ou da Suíça, aonde lá fez foi fechar a questão, a lei fechou em cima e as prisões diminuíram. Porque o Brasil tem muitos assassinatos, mas vai atrás disso. É gente matando gente, porque não pagou a conta, porque comprou... Então, o Brasil não pode entrar nesse conto do vigário. Graças a Deus, tínhamos um voto favorável, aí conseguimos o do Cássio, já temos hoje 3 votos contra, né, favorável a nós, contra, e o Toffoli pediu vistas, e hoje, se ele nos ajudar, nós estamos com 5-4, estamos por um voto. Então, o Brasil que nos assiste deva se preocupar com esse tema, porque é extremamente grave e não é papel do Supremo. Agradeço a Deus pela vida do presidente do Senado, que fez uma proposta simples. É proibido usar e é proibido também transportar maconha no Brasil, é crime.
Algumas letrinhas lá. É proibido, é crime transportar e usar maconha no Brasil. Ponto. Está cumprindo o nosso papel. A matéria, acredito que será aprovada na Câmara. E aí eu quero ver o que os ministros vão fazer, né? Porque mesmo que façam lá, mas nós temos o poder de mudar, inclusive, decisão que eles tomam. O apóstolo Coraiola, né? Quase 30 anos de Palmas, né? Tem uma responsabilidade muito grande com essa cidade e com esse estado. Não só pela questão religiosa, mas também pela questão moral e social. E a sua grande inteligência, ele como advogado, como pastor, como apóstolo, fundou diversas instituições e brilhantemente, né, com muito sucesso, está aqui nos ajudando nesse primeiro podcast do Pode Vir Direita. Gostaria que o senhor, com a sua sábias palavras, fizesse mais uma pergunta para o deputado e ele vai nos responder também com a sua sábia experiência política. A questão, deputado, que eu vejo assim mais terrível hoje do Supremo é que eles invadiram e extrapolaram todo o poder. Eles não respeitam nem o executivo e não respeitam nem o legislativo, né? Por mais que o executivo hoje pareça estar alinhado com o Supremo, a gente vê que eles invadem o executivo. E nesse caso que o senhor acabou de citar, a lei é clara e já estava definida. Quer dizer, não é omissão de lei. A minha pergunta ela é fatal. O que fazer para frear o Supremo Tribunal Federal? Existe uma busca, uma fervura, porque o poder moderador do Supremo mais forte é o Senado. Inclusive, o Senado é o único poder que pode fazer um impeachment do ministro, por exemplo. Então, eu quero que o Brasil, que nos ouve, entenda que o Brasil está precisando de senadores que tenham a coragem de peitar o Supremo. E lá tem vários, né? Mas é preciso aumentar esse número. Hoje parece que tem 15, né? Mas quando vai para votos, para valer ali, ultrapassa 30 senadores que conseguem, né? O que fazer para parar o Supremo? Nós temos que mudar algumas aberturas que foram feitas no passado, não sei se para agradar os ministros ou não, e que está custando caro. Decisão monocrática. Isso é horrível. Um ministro fala por quase 600 parlamentares no Brasil. Ou muda o que 600 parlamentares, Câmara e Senado do Congresso, em torno de 600, faz. Está errado. Segunda coisa, eu defendo que um ministro tenha 8 anos como um mandato de senador. Terceira coisa, defendo que ele tenha redução da aposentadoria de 75 para 70 anos. Defendo. E defendo, assim como acontece no Executivo, qualquer resolução, decreto, portaria, a Câmara tem poder de suspender os efeitos. Então, eu defendo também que o Congresso Nacional, com determinados critérios, também tenha poder de suspender algumas decisões do Supremo. Porque se o poder emana do povo e é exercido para o mesmo povo, então quem é o verdadeiro dono do poder? Não é o povo? E quem é que tem mandato em Brasília? Não é deputados e senadores e o presidente da República? Então, nós, em tese, somos o povo no poder por um período de 4, 8 anos, dependendo do Senado e Câmara. Então, nós precisamos de dar a palavra final, até suspendendo alguns absurdos que o Supremo faz. Olha, você está lutando contra... Não, em absoluto. Isso é um poder que precisa de ter os seus freios, os seus contrapesos. O problema é que
isso ficou como uma ação do Senado. Deveria ser uma ação mais ampla do Congresso. Mas fazer um impeachment do ministro é difícil, eu sei que é muito difícil. Porém, fazer essas mudanças que eu estou lhe dizendo aqui já é um recado muito forte e, com certeza, vai melhorar muito a visão do Supremo como Supremo, até porque o senhor é um advogado e sabe que o Supremo está se arvorando em papel. O Supremo é o poder que analisa a Constituição, que interpreta a Constituição. Mas eles fazem de tudo, né? Decidem tudo, votam em tudo. E hoje ainda usam o TSE para também criar normas internas, né, diretrizes, para impor o que tem força de lei. Olha, e vamos lá, Tribunal Superior Eleitoral. Muitos países do mundo não têm um tribunal eleitoral. As coisas são resolvidas na justiça comum. O senhor já parou para pensar o custo de um tribunal eleitoral para o Brasil? O tribunal eleitoral, nas suas instâncias, os tribunais, fica mais caro para o brasileiro do que os parlamentares que são eleitos, do que os políticos do Brasil. Agora, deputado, em tese é isso aí. Eu acho que falta uma coisa para mudar esta história. Como que os senadores que elegem os ministros são julgados por esses mesmos ministros? Eu acho que é aí que está todo o câncer do sistema. Qual senador vai caçar um ministro do STF se ele é o que julga os processos do senador? Quer dizer, pôr a raposa para cuidar do galinheiro. Mas aí, apóstolo, tem uma palavrinha chamada vitalício. Porque o senador, o ministro julga o senador, que também tem o poder de julgar o ministro. Porém, o senador sabe que ele tem um mandato de 8 anos. E o ministro sabe que ele é vitalício. Aí, não seria mais fácil acabar com o juízo privilegiado? Isso é uma busca que nós estamos fazendo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum processo, mas eu não gostaria de ser julgado direto pelo Supremo. Eu quero ir para as instâncias, aumentar todo o direito cidadão. Direito de cidadão, o processo devido jurídico processo legal, devido processo ampla legal, defesa, ampla defesa, porque o Supremo está julgando muito. Ali tem casos que quem julga, quem condena, como é que faz? Então, nós estamos vivendo, eu chamo de a ditadura da toga. Eu avisava isso há 5 anos atrás, quando criticava muitos políticos do Brasil e dizia: vocês vão perceber que tem um poder que está escondido de trás ainda das paredes de instituição intocável, e isso vai ser um problema amanhã. Claro que tem ministros bons ali, mas tem outros ali que estão deixando a desejar. Basta fazer uma pesquisa. Eu, particularmente, respeito a todos. Estou tendo cuidado aqui de não mencionar o nome de nenhum. Destaco os bons, parabenizo. Claro que tem decisões difíceis, como a do marco legal, por exemplo, né? Que é essa questão de terras do Brasil. Temporal, né? Marco temporal, com base na Constituição de 1988, onde ali se estabeleceu um fechamento geográfico da questão indígena, da questão das terras, que a Câmara deu um recado forte, que o Congresso tem um recado forte, mas o Supremo fica insistindo numa pauta que não é deles. Agora, vamos ser claros, quem está forçando essa barra não é os 11. Pode até a maioria estar gostando. Quem está forçando essa barra é os 2. E nós precisamos de, com respeito ao poder, reconhecimento da importância do poder, mas ele tem que cumprir um papel não de trazer uma convulsão nacional, uma crise de medo nacional. As pessoas estão
com muito medo. Inclusive, eu conheço parlamentares que têm muito medo de fazer os seus debates. E eu, por exemplo, sou livre por quaisquer, e a palavra quaisquer é forte, quaisquer opiniões, palavras e votos. Porque na democracia tem que ter um poder com direito de questionar os outros poderes. E esse poder é o legislativo. Senão a democracia entra em crise como está entrando no Brasil. Não, imagina só, Tertuliano, se nós, advogados, não pudéssemos defender nossos clientes, como o Supremo está obrigando, no caso do dia 8 de... Pode ser o pior assassino, o pior traficante, mas o direito de defesa, isso daí é algo pétreo, que não pode ser É o devido processo legal. Exatamente. Não, é aqui, vamos aqui. Existem coisas que estão na mesa para julgamento há quanto tempo e não sai dali. Existem coisas que são rápidas. Agora, eu comentava com uma jornalista, agora me parece que do Folha de São Paulo, e ela sorriu. Se você me responda uma curiosidade. Ela disse, qual é? Por que no Brasil só está sendo processado e condenado pessoas do centro-direita? Por que da esquerda ninguém está, pelo menos que eu saiba, sendo procurado, visitado pela Polícia Federal? Não, são pessoas só do centro-direita. Por exemplo, Bolsonaro, figura hoje que atrai multidões. Olha a situação do Bolsonaro. Até a baleia, que ele, no seu direito de descanso, de repente uma baleia passa por ali, não avisou para ele. E aí ele desligou os motores para não assustar a baleia, e a ministra Marina Silva questionou e foi para cima, e processo. Por favor, que dia que eu saio para fazer navegar ali no mar será que eu vou ter que adivinhar se tem baleia ou não? Então, tudo e mais um pouco. É uma onda, gente, de perseguição que está muito evidente, certo? Muito evidente. E aquela história, né? Até provar que o cidadão não deve, já desgastaram muito o cidadão, inclusive a alma dele, porque o oficial de justiça na porta, questionamento. Mas eu vou dizer uma coisa que me alegra. Eu acredito nos joelhos que se dobram nessa nação. São milhões que estão orando. Deus não age no meu tempo. Deus age no tempo dele. Eu vou dizer uma coisa aqui que me chama muita atenção. Eu me lembro que o Jean Willis, que é um cidadão que lutou muito contra a gente, mas ele despertou no Brasil conservador a necessidade de aumentar a representação em Brasília. Por quê? Porque ele foi a figura que lutou contra nós. E o Brasil começou a perceber que precisava de aumentar os seus representantes. E olha que a bancada, por exemplo, conservadora, cresceu muito em Brasília quando começou a perceber essa invasão nas escolas, essa doutrinação nas escolas. Eu estou vendo isso no Brasil hoje. Tem ministros que eles estão forçando tanto a barra que o Brasil está começando também a discutir de maneira muito forte a importância do Senado. E isso pode, amanhã, ser um ganho muito grande politicamente. Ressalvados os bons ministros, mas aqueles que não estão pacificando o Brasil. O Brasil está precisando ser pacificado. Vem um presidente aqui com muito ódio, com a política internacional que já está proibida em 2 países como Portugal, né, que agora é conservador, que já não é bem-vindo na Argentina, não é bem-vindo em Israel. 3 insiste. países. E assim, 3 países, destila ódio, briga com o agro que sustenta, que é a mola motriz da economia do país, um déficit de mais de 200 bilhões ali, calculadamente, em torno, mais ou menos nisso aí, mas está aí, insistindo, com muito ódio, com muita revolta, e trazendo, por exemplo, a insegurança jurídica, com invasão de propriedade. Então,
O que eu quero compreender ao final? É que o Brasil está precisando ser pacificado. Lamentavelmente, o Brasil não está tendo pacificadores, como a Bíblia diz, sabe? Na esquerda. Pelo contrário, parece-me que está tendo muito pessoas que carregam gasolina para ver o circo pegar fogo. Mas volto e repito com muita fé, milhões estão buscando o Deus que tem o controle de todas as coisas, que não age no meu tempo, mas no tempo dele nós vamos compreender que o Brasil ainda é, para ele, a maior referência da América Latina. O Brasil vai ainda ser o país modelo do Brasil na força e na emancipação do conservadorismo. Nós estamos já caminhando para a reta final do nosso podcast Pode Vir Direita, e enquanto o apóstolo Tertuliano prepara uma pergunta ali para o deputado, eu gostaria de voltar a falar sobre as eleições de 2026. Bolsonaro está inelegível, mas o PL e a direita têm excelentes quadros para 2026. Mas diante de tantas adversidades que se apresentam para a retomada do comando do país, o senhor deputado tem esperança de que a direita poderá derrotar a esquerda nas próximas eleições presidenciais? Eu não tenho dúvida disso. Vamos falar da política internacional. O mundo está experimentando um novo ciclo. O mundo democrático, que eu falo, países democráticos, perceberam que a esquerda não sabe governar. Perceberam que a esquerda traz muitos males para os seus governados. Olha os Estados Unidos voltando para o conservadorismo. Argentina. Olha a Argentina. Olha o Portugal. Olha o Equador. Então, eu percebo um novo ciclo de pessoas que... Porque a esquerda tem um palavreado bonito, né? Socialismo, sociedade. Na prática, esse tal de socialismo, comunismo, só serve mesmo para a cúpula, né? A cúpula. Mas o povão, é o caso aqui do Maduro, né? Da Venezuela. Então, o pessoal percebeu que governo que, de fato, dá respostas ao seu povo são governos conservadores, governo de direita. E esses países é a prova disso. Esses fatos, somado à frustração que se percebe no Brasil de muita gente que fez o L e está arrependido, eu não tenho dúvida de que a direita voltará a governar essa nação. O Bolsonaro vai ser presidente? Bom, nós tínhamos, num debate como esse, antes das eleições passadas, um presidente preso. E, de repente, virou presidente, né? Então, o Bolsonaro nem preso está. E vai ser, não sei, porque o que inventam daquele cidadão, mas a força da liberdade do Brasil, do brasileiro, da brasilidade, eu acredito que vão compreender que não vale a pena prender um cidadão aqui, mas está inelegível a priori, mas outro também estava. Então, o Bolsonaro pode vir com força total. As coisas podem acontecer. E nós temos outros nomes bons, como o Tarcísio, por exemplo, que é um homem que conhece os valores da família judaico-patriarcal, que conhece os princípios da palavra, certo? Que também está fazendo uma diferença tremenda lá em São Paulo, que nunca se declarou candidato, mas que está aí também como cidadão que pode. Nós temos o Zema ali em Minas Gerais. Então temos bons nomes. Aliás, os bons nomes estão na direita. Apóstolo Tertuliano, eu gostaria que o senhor fizesse a sua penúltima pergunta ao deputado. Então, já estamos chegando aqui ao final, mas eu acho que esse negócio tem que se repetir, está muito bom. O deputado falou uma coisa muito interessante aqui, que é o crescimento das bancadas evangélicas, o povo
apóstolo Coronel, nunca se envolveu tanto com política como esses dois últimos mandatos aí, né, do Bolsonaro. A gente percebeu assim que o Brasil acordou, os pastores, os padres começaram a se envolver de uma forma tremenda. E tem uma pergunta que a gente quer fazer aqui sobre a PEC 5/2023. O que acontece? Ela trata da imunidade tributária dos templos religiosos. Esse é um tema de grande relevância porque a comunidade evangélica tem crescido. Como o senhor enxerga, deputado, o papel dos templos religiosos, das igrejas evangélicas na sociedade brasileira, a importância dessa imunidade tributária para que essas igrejas possam continuar fazendo o seu relevante trabalho social, a manutenção dessas atividades religiosas social e que são desenvolvidas por muitas instituições. Como o senhor enxerga isso, a PEC 5/2023? Eu enxergo como um dever que o governo do Brasil tem de reconhecer a importância da igreja, que faz um trabalho social praticamente a custo zero para o erário público e entra em muitos lugares que o governo não entra, sem cobrar praticamente nada, a não ser por instituições filantrópicas que recebem recursos. Em outro ângulo, eu também compreendo que tributar a igreja é um erro. Primeiro, porque isso já é garantido pela Constituição. Por que é um erro? Porque se eu sou igreja como pessoa e várias pessoas é a igreja, então eu já pago imposto. Se eu cobrar da igreja, nós temos aí, em tese, uma bitributação indiretamente. E o terceiro ponto que eu devo ponderar aqui é de que a Receita Federal insiste no que eu chamo de forceps de interpretação, que hoje estão usando muito a palavra narrativa, em dizer que o que está na Constituição não se aplica de maneira mais ampliada, é apenas templo. Bom, e aí eu vou fazer perguntas aqui, templos alugados, como é que é isso? Aí eu vou fazer perguntas aqui, e as instituições ligadas à igreja, como é que seria isso? Eu vou fazer pergunta aqui. Veículos que a igreja usa para prestar um serviço religioso à sociedade, como é que seria isso? E equipamentos de som que a igreja usa para fazer o seu trabalho de evangelização. Por essa razão, existe a PEC 05 do nosso querido Crivella, que eu sou coautor, no sentido de ter a compreensão de que igreja não é apenas essa unidade aqui. A igreja é tudo aquilo que envolve na sua movimentação. E eu tenho debatido isso muito. Eu estive em debate lá no SBT, em vários órgãos ali, vários meios de comunicação, deixando claro que a igreja é uma instituição muito importante para o Brasil e, portanto, precisa da imunidade de forma ampliada, porque isso é um reconhecimento pelo seu papel. Agora, curiosidade, eles não questionam o sindicato, eles não questionam o partido político, porque nós estamos vivendo no Brasil o que eu chamo de igrejofobia, bibliofobia e agora, recentemente, sacerdotiofobia, não é? Em função de pastores que recebem prebenda. E o que você acha de pastores recebendo prebenda? Bom, se ele ganha um salário, ele é um funcionário, ele já paga imposto. Agora, a prebenda é um recurso muito parecido com aquelas verbas também que recebe os magistrados, que recebe funcionários. Não tem aquelas verbas que chamamos... Que não gera imposto. Não gera imposto. A igreja também tem pastores que recebem prebendas, né? Pelo trabalho que faz, pela sua doação, pelo sacerdócio, muitas vezes, diuturnamente, em hospitais, etc, etc. Aí pega aí uma meia dúzia que eles criticam, etc., lembrando, se esquecendo que se não fosse a igreja no Brasil entranhada no contexto social do Brasil de norte, sul, de leste a oeste, eu não sei onde é que estaríamos hoje. Tira a igreja do contexto social do Brasil e vê o que sobra. A igreja, indiscutivelmente, precisa de ser respeitada pela Receita Federal, que interpreta ao seu bel prazer, pelo governo federal e os líderes religiosos também, porque a doação está acima dos limites
às vezes, da capacidade humana de um líder religioso. Lembra da época do Covid, quando ninguém queria falar com ninguém, os pastores estavam ali com sua máscara, mas prestando um serviço religioso, correndo risco de vida para ajudar pessoas. E foi assim, milenarmente assim. Eu gostaria de convidar o meu amigo, nosso irmão apóstolo Glaucio Coraiola, para fazer a sua penúltima pergunta ao deputado Eri Borges. Eu gostaria de saber do deputado o que ele está almejando para o futuro político dele. Bem direto. Apóstolo, eu, como disse, e aqui vai um pouco do meu passado, né, que eu não gosto de vitimismo, tenho um pavor disso, né, e Deus também não gosta. Mas um resgate do que Deus faz com uma pessoa. Eu vendia em Porangatu picolé, geladinho, engraxava sapato e fui trabalhar na Volkswagen e ali eu consegui sobressair, virei gerente de peças. Com 16 anos eu já fui fazer curso em Goiânia, né, de chefia de peças da Volkswagen, no meio de pessoas adultas, 25, 30 anos. Portanto, Deus me fazia crescer de maneira precoce. 21 anos eu já entrei no Banco do Brasil e vereador, né, de Palmas, porque aí eu tenho que revelar uma coisa aqui, apóstolo. Eu, quando estava em Porangatu, líder de jovens, funcionário do Banco do Brasil, Deus me mostrou em sonhos essa missão política no estado do Tocantins. Ele me chamou para isso porque, de fato, eu queria ser mesmo um pastor, um pregador itinerante, ia para Pindamonhangaba, São Paulo. Cheguei a pedir demissão do meu emprego na época, mas Deus disse que me queria num lugar muito difícil. O senhor já foi político, sabe que não é muito fácil. A política é um local que para a glória de Deus, eu acho que eu já fiz mais de 30 mil atendimentos a pessoas menos favorecidas. Não estou aqui querendo vender o meu peixe, mas, por exemplo, Paraíso agora está acontecendo em torno de 800 mais 300, 1.100 cirurgias eletivas, fruto de emenda parlamentar. Então, virei funcionário do banco e vereador de Palmas, por um chamado de Deus, deputado estadual, deputado federal. Eu, no momento, digo que sou deputado federal buscando uma reeleição. Eu não pretendo, dessa vez, a Prefeitura de Palmas, em que pese ser uma paixão muito grande, mas quando perdi a eleição passada, Deus foi muito claro comigo. É porque você não entendeu que eu não te dei para comandar 300 mil pessoas, eu te dei para o Brasil para cuidar de leis. Por enquanto é assim. Então isso foi muito forte para mim, não é? E eu ali entendi que eu precisava de estar em Brasília. Para a glória de Deus, eu acho que eu já consegui mudar em Brasília aproximadamente, só nesse mandato, nesse último agora, o 9º, eu acho que umas 50 leis. Porque a missão de frente da parlamentar evangélica me leva muitas vezes a ter acesso à mesa diretora e à pauta, e há uma determinação do presidente da Casa, o Lira, dizendo, olha, pauta de costume, escuta primeiro a frente evangélica. E então, quando nós, num programa de Cada Palavra, descobrimos alguma coisa contra aos nossos valores, nós vamos à mesa e a mesa chama o relator e muda a lei. Bom, o que o senhor vai ser no futuro? Bom, eu acho que, no momento, eu discuto uma eleição de deputado federal. E se Deus quiser te levar mais longe, como disse, né, um verdadeiro geladinho picolé não via esse mais longe, e Deus foi fazendo acontecer. Eu acho que a saga de um cristão é parecida como a de Abraão, né? Deus não falou tudo para ele. Ele foi abrindo cortinas. Uma coisa eu lhe digo, apóstolo, eu serei, mesmo que cansado, estou cansado, mas eu continuarei sendo obediente à visão celestial. O que Deus determinar para mim, eu só tenho uma coisa para dizer para ele, eu vou obedecer. Eu gostaria que o apóstolo Sebastião Tertuliano preparasse a sua
última pergunta. Enquanto isso, vou fazer a minha penúltima pergunta ao deputado Eli Borges. Na sua visão, qual será o desfecho dos presos e condenados do dia 8 de janeiro de 2023? É uma pergunta difícil num Estado democrático brasileiro. O país é um país democrático, onde tem um Supremo que faz questão de não exercer misericórdia, de não exercer o direito ao devido processo legal. O que espero é que o poder legislativo, que está muito lento na sua reação, mas vá tomando forma no sentido de rediscutir o 8 de janeiro. O que quer o governo federal? Dizer que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Engraçado, golpe sem armas, Sem tanque? sem tanque de guerra, sem nenhum tiro. Isso é golpe. E que o ministro Gilmar ontem falou em Portugal que não houve golpe. Que não houve golpe. Então, que golpe é esse? Aí ficam tentando. O que a esquerda quer? A esquerda quer implantar o comunismo chinês no Brasil. Tá? Então, eles ficam querendo dizer que estão desesperadamente defendendo a democracia e usando, inclusive, muitas vezes, força de outro poder, se unindo com outro poder, mas, no fundo, eles querem mesmo destruir a democracia. Esse é o grande problema do Brasil. Então, eu tenho esperança que o Brasil do Poder Legislativo vá crescer muito mais na Câmara Federal e no Senado, e, naturalmente, as providências serão tomadas com a força que nasce do Poder Legislativo. Porque do Supremo mesmo, a esperança não vai muito longe aqui. E também do Palácio também eu não tenho, porque não vejo desejo de que outra coisa aconteça que não tenha esse nome de golpe, que não tenha esse nome de tentativa de golpe. O Bolsonaro fez uma minuta. Bom, se ele fez uma minuta e não aconteceu, mas a minuta dele está escrita na Constituição. O presidente pode minutar uma ideia, chamar os seus ministros e discutir ela. Ele estava discutindo alguma coisa fora da Constituição? Não. Então, o que está na Constituição eu posso discutir ou eu não posso, naquele momento de clamor nacional. Então, é lamentável essa questão do devido processo legal e das narrativas. Tenho uma palavra de esperança para essas pessoas? Tenho. A sociedade brasileira está reagindo, o legislativo está reagindo, um pouco demorado, um pouco lento, mas no tempo certo eu acredito que as coisas ficarão devidamente enquadradas na Constituição. Quem deve, paga, quem não deve, não pode pagar. Porque E não Deus deve. também está reagindo. Agora, eu gosto muito de uma expressão da Bíblia, é uma das mais fortes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, observa as etapas. Então, vírgula, eu, ego aime, o eu sou da Bíblia, ouvirei dos céus. A primeira ação, perdoa os pecados, a segunda, sara a terra. Também aqui para nós, nas entrelinhas, houve um momento que Deus estava perdendo o seu papel do Deus que controla todas as coisas, né? A esperança não estava muito em Deus. Em algum momento, e Deus vai nos provando que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, milhões de pessoas de joelho, pode ter certeza que Deus, Ele vai interferir, como interferiu tantas vezes na história. Eu gostaria que o apóstolo Tertuliano fizesse a sua última pergunta e depois eu volto com ele para fazer as suas considerações finais. Então, a sua última pergunta. Deixa eu caprichar então, porque é a última, né? Chegando ao final. Deputado Eli Borges, considerando a importância dos resultados das eleições deste ano para o futuro político do país, como é que o PL está se preparando para superar o obstáculo, colocando líderes de direita, né? E sabendo que líder de esquerda pode influenciar diretamente as eleições de 6 de outubro e, consequentemente, as eleições de 2026.
Então, quais são as estratégias do partido, essa implementação para esse embate político? A gente sabe que o PL aqui no Tocantins está com uma candidata muito forte, que está crescendo muito aí nas pesquisas. Mas como é que está sendo essa visão do PL em relação ao Brasil? Olha, são eleições municipais, prefeitos e vereadores. O PL tem um projeto de eleger 1.500 prefeitos no Brasil. Uau. A nível federal, o PL articulou de maneira muito inteligente nas comissões do parlamento. Lembra que nós temos o jovem mais querido do Brasil, Nicolas, comandando a Comissão da Educação, que é muito importante contra o Plano Nacional de Educação que queriam votar, né? E quem preside a comissão hoje é nosso, PL. Lembram que a CCJ, que é a maior comissão, que é o filtro final, também é do PL. Lembram que a segurança pública também é do PL. E lembram também que a comissão da agricultura, que vem do agronegócio, também é o nosso Vicentinho aqui do Estado, que tem defendido muitas pautas da direita. Então, nós temos uma musculatura muito forte em Brasília e isso vai refletir no resultado que acredito que o PL vai eleger aproximadamente 1.500 prefeitos no Brasil, que isso é um projeto que está muito forte. Isso é uma plataforma de lançamento para a discussão das eleições presidenciais. Apóstolo Coraiola, a sua última pergunta, daqui a pouquinho também eu volto com o senhor para as suas considerações finais. Pode fazer a sua última pergunta ao deputado Eli Borges. Qual é a lei que o senhor sonha que ainda o senhor não propôs? A lei que eu sonho que eu ainda não propus. Essa lei ela tem várias vertentes. Por exemplo, eu queria falar de pelo menos uma, que essa não é nem uma bandeira da frente. Por quê? A defesa da família judaico-patriarcal é uma luta travada historicamente. A luta contra a discriminação das drogas é uma batalha que nós já estamos também caminhando com vários projetos. A redução da maioridade penal. Eu acho que o Brasil precisa rediscutir esse ponto, porque essa questão da criminalidade, do envolvimento do menor infrator, que às vezes sabe matar muito mais do que o profissional, que mata depois que tem 18 anos. Então nós temos que discutir no Brasil a redução da maioridade penal. Isso é um projeto que eu tenho de maneira muito forte. Tem outro que eu estou também numa luta muito forte, que seria a rediscussão da divisão territorial do Brasil. Não a nível de Estado, mas que também é importante, porque o Tocantins deu certo, mas também municípios, né? Nós temos, por exemplo, no Pará, município que o distrito está a quase 1.000 quilômetros da sede. Então, o Brasil não tem uma lei acerca deste assunto. Nós temos que tratar disso. E, para ser muito franco, uma lei que dê uma diminuída no excesso do poder do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu tenho uma proposta para reduzir para 70 anos e também para que o ministro tenha apenas 8 anos de mandato. Eu já tenho essa proposta lá que vem sendo encampada pelo Supremo. Mas o que eu queria mesmo era que o meu relatório eu sou relator do novo regimento da Câmara. E tem uma palavrinha que atrapalha muito o Brasil no regimento atual, chamada exclusivo. A pauta é exclusiva do presidente da Câmara, exclusiva do presidente do Senado. Então, às vezes, nós queremos fazer um procedimento, essa palavra trava, certo? E eu, então, apresentei o novo relatório do novo regimento da Câmara, o que foi também outro marco muito positivo para mim, um reconhecimento do presidente Lira muito forte do meu trabalho em Brasília, mas que acabou ainda estar parado em função de forças políticas contrárias que não querem ver um legislativo mais democrático. Eu gostaria de fazer a minha última pergunta ao deputado Eli Borges, e depois vamos para as considerações finais.
O senhor está dentro do comando do sistema democrático brasileiro, o Congresso Nacional. A democracia no Brasil está consolidada ou estamos vivendo, como disse o saudoso presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo, empanturrados de democracia? Existe democracia no Brasil, de verdade, ou nós estamos vivendo um excesso de democracia? A democracia, dizem que é o melhor regime já inventado, mas ela tem os seus defeitos. Um deles é que na democracia, se a gente não tiver de maneira muito cristalizada, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Eu não tenho dificuldade de dizer aqui que, na época dos militares, o Brasil levava muito a sério muitas pautas que hoje não leva. Não estou defendendo aqui aquele tempo, mas eu compreendo que a democracia, por exemplo, aborto. Aí as pessoas dizem que na democracia elas têm o direito de abortar. Isso é a liberdade de abortar. Então, isso é um problema sério. Entende? Bom, na democracia as pessoas têm liberdade de usar drogas, de andar. Então, a democracia, ele é um poder muito importante, mas a gente tem que regulamentar melhor alguns temas, porque senão vira a democracia empanturrada, como diz o Figueiredo, com excessos. E é isso que a gente vê no Brasil. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que muito trabalhada pelas feministas, né? Não estou dizendo das mulheres que entendem o seu papel, ela já foi mudada assim, já virou a Lei Retalho da Penha. E aqui eu não estou criticando as mulheres, elas têm que se emancipar, elas têm que crescer como pessoas, elas têm que igualar o seu salário, elas são pessoas que, assim como nós, temos esse direito de ir e de vir, de trabalhar, etc., e de ganhar do mesmo jeito, enfim. Agora, eu compreendo, em pontos como esse e outros, que nós estamos com excesso de tanta regulamentação no Brasil que o Brasil está atrapalhando o Brasil, em todos os ângulos. Olha, se você analisar as leis trabalhistas, os direitos precisam de existir, mas os excessos têm levado muitas empresas a quebrar. Eu estou falando de maneira corajosa aqui, vou ser criticado por isso. Nós temos no Brasil a família como célula base da sociedade, mas os direitos internos de uma família estão tão em excessos que isso está trazendo conflitos piores, porque cada um cumpre o seu papel. Recentemente, eu estava debatendo o direito da criança dentro da família, ao ponto de o pai não poder mais, por exemplo, disciplinar um filho. E eu fui para cima dizendo, ora, se o menino não quer ir para a escola, se o menino não quer estudar, aí você está dizendo que o pai não pode reter um bem do filho, no caso, o videogame, a bicicleta, o celular, porque ele vai processar o pai. Olha o nível. Gente, a família é a fábrica da construção do caráter do ser humano, a primeira. Porque as 3 fábricas de construir o caráter do ser humano é a família estruturada, é uma igreja abençoada e uma escola que respeite o seu papel como escola. Entendeu? E a gente vê um bombardeio muito forte para destruir essas instituições que Deus trabalha. O caráter do ser humano, a construção da postura do cidadão. Então, indiscutivelmente, meu querido Flávio, nós precisamos sim de ter a compreensão de toda essa questão, onde a democracia, ela é boa, é importante, é a liberdade, mas temos que regulamentar temas de maneira bem precisa, de maneira bem definida, que são muito caros para o Brasil conservador. Apóstolo Sebastião Tertuliano Filho, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais deste evento, deste momento do podcast Vir Direita, que foram momentos
bastante agradáveis, perguntas inteligentes, respostas sábias e, enfim, faça as suas considerações finais. Fica aqui, deputado e caros colegas, o desejo de retornar a essa casa, de falar mais um pouco de temas que não foram abordados aqui, como precatórias e tantos outros aí que nós estamos evidenciando no Brasil. Mas eu quero deixar aqui a minha última fala como um parabéns ao deputado Eli Borges, que conheço aí nessa quase 3 décadas, né, nesse estado de Tocantins, que para mim tem sido uma referência. Referência porque eu sempre digo que existe 5 tipos de mentalidade. Existe uma mentalidade que é do ignorante. O ignorante é o analfabeto político, que não se preocupa com a política, que não está envolvido com a política. É ignorante em todo sentido. É a pessoa que nasce como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. A sua vida não faz diferença. O segundo nível de mentalidade é o sobrevivente. Sobrevivente que para ele só quer sobreviver, comer o seu arroz com feijão todo dia, só quer viver a sua vida. Existe um outro nível de mentalidade, que é o terceiro nível, que é a mentalidade do executor. A pessoa que só faz o que os outros mandam. Ele vive aquele pau mandado, né? Vive só para cumprir ordem. Existe um outro nível de mentalidade que é o empreendedor. É aquele que acredita na transformação, que acredita que é possível mudar, que acredita que tem que empreender em todos os setores, principalmente no setor da política. E existe um último nível de mentalidade que eu considero o senhor dentro dele. É a mentalidade de destino. É a pessoa que sabe o que quer, que nasceu para um propósito. E o senhor deputado Eli Borges nasceu com esse propósito de vida, de fazer a diferença no meio que vive na sociedade. Então, que Deus cumpra na sua vida o que diz a palavra de Deus, que o Senhor escolhe pessoas e coloca elas com um propósito definido. Vê um homem perito naquilo que faz, entre reis será posto, não entre os de baixa sorte. Que Deus te dê muita graça, muita força para o Senhor cumprir esse papel social, esse papel como político, como pai de família. Conheço sua família, conheço seus filhos, sei dos seus dramas, das suas lutas, tenho acompanhado a sua história. E o Tocantins conhece o senhor, o Brasil está te conhecendo a nível assim, nacional, à frente dessa frente parlamentar. E eu tenho certeza que Deus vai te levar por lugares muito maiores. Isso é só o começo. O senhor é um homem que veio para surpreender o futuro. Deus te abençoe e a nossa fala de gratidão pela sua vida. Obrigado, pastor. Apóstolo Glaucio Luciano Coraiola, obrigado pela sua participação nesse podcast. A sua presença enriquece esse ambiente. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação a esses momentos que nós estamos acabando de viver aqui ao lado do deputado Eli Borges. Bom, eu sempre estou com a sirene ligada e as luzes vermelhas ligadas quando eu me envolvo politicamente. Por quê? Porque depois que você é picado pela mosca da política, você não é um ex-político, você é um político. Nunca mais você sara, né? E eu tive que fazer uma opção na minha vida, há muito tempo atrás, que fui vereador, inclusive, de andar com políticos, mas tomar o papel não de político, mas de conselheiro de políticos, né? Porque eu vejo a importância de Daniel, por exemplo, que mudou 4 vezes de rei e ele sempre estava ao lado do rei como a palavra de Deus, né? E um dos motivos que eu sempre tive do lado do deputado Eli Borges é que eu vi que realmente o deputado era alguém que eu podia confiar. Isto é importantíssimo, né? E depois de tantos anos chegar em um podcast desse e poder dizer: o senhor não me decepcionou, nunca me decepcionou. Sempre as suas posturas são as minhas posturas, né? Então, eu fico contente que eu deixei a política militante para ficar atrás das malhadas. Os bastidores. Porque tem alguém que me representa. Agora, muitos que estão ouvindo esse podcast, Pode Vir Direita, podem estar achando assim, mas o podcast é do PL, mas
só tem crente falando, né? Parece mais uma coisa religiosa. Nós temos que entender que quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a eclésia. Naquele momento, ele não estava chamando os discípulos para ser religioso, mas ele estava usando um termo romano, eclésia, que era igual à equipe que o imperador de Roma mandava para estabelecer um império. Estabelecer a política, a religião, a economia, a educação, enfim, as áreas de influência. Então, nós temos que ver que a igreja agora está tomando o seu verdadeiro lugar, que é exercer governo. E eu vejo no senhor deputado a representação do Ministério de Mercado. Porque muitos de nós somos chamados para ser ministros eclesiásticos. Mas nós muitas vezes não valorizamos o médico, o dentista, o lixeiro e tal, como também ministros do Evangelho, mas nas suas profissões. E a sua é ser político. Por mais que o senhor pregue, por mais que o senhor seja um sacerdote, mas exerce muito bem a política. Então eu quero lhe falar que o senhor está exercendo a verdadeira eclésia. Aquilo que Jesus falou. Eu gostaria de agradecer ao apóstolo Tertuliano, ao apóstolo Coraiola, ao deputado Eli Borges, à equipe de técnicos e aqueles que fizeram a engenharia de som, gravando e nos colaborando com a produção desse podcast, e desejar a todos uma feliz caminhada, tanto para as eleições de 2024, como também para as eleições de 2026. E parabenizar o deputado Eli Borges pela sua performance política, não só como parlamentar, mas como cidadão, como líder de uma geração, aliás, de 3 gerações, sempre liderou com muito brilhantismo a sua caminhada e por também representar tão bem o segmento evangélico, pastorado, e a ele nossos parabéns e o nosso aplauso. Eu quero desejar a você também que nos assistiu uma boa noite, um bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar nos assistindo, e pedir também ao deputado Eli Borges para fazer as suas considerações finais. Inicialmente, eu quero agradecer esse momento que me traz o prazer de conviver com pessoas que historicamente eu convivo. E se convive historicamente, os anos se passaram, há uma razão para isso. Portanto, meu querido pastor Tertuliano, apóstolo Tertuliano, que Deus lhe abençoe muito nessa sua caminhada de sacerdote, de advogado, e que tenha atuado com muito brilhantismo, e a sua presença aqui como comandante da UMEP é muito importante. Para mim é muito importante também para o programa Pode Vir Direita, não é? O PL lhe agradece pela presença. O nosso querido Flávio Clark, jornalista histórico, escritor e pessoa muito simpática e muito conhecida também nesse convívio político, econômico, religioso, que Deus lhe abençoe. E o nosso querido apóstolo Coraiola, que é um homem que Deus deu para as nações, né? O senhor já esteve em vários países, e não apenas no trabalho sacerdotal, mas também fazendo a defesa das pautas que o parlamentar faz: vida, contra aborto, família, contra ideologias,
contra a descriminalização de drogas, e ele sempre atua nessa frente, e o meu reconhecimento por isso. E dizer a todos que ouvem que nós temos que discutir o Brasil. Pode ter alguém dizendo, houve excessos de... Esse podcast pareceu mais uma igrejinha. Tá, vamos compreender o seguinte, que nós, de fato, discutimos tudo aqui, né, da política, etc., mas os valores da Bíblia, quando exercidos na política, faz a diferença mesmo. Daí a razão de nós estarmos também trazendo à baila a importância dos valores da Bíblia para o contexto político brasileiro, porque isso faz a diferença. O tempo se vai, mas, por exemplo, a reforma protestante é o que trouxe uma série de abertura em todas as áreas do mundo, não é? Então, a igreja, como o senhor disse, como eclésia, ela propõe um modelo político decente, ela propõe um modelo de adoração decente, ela propõe um modelo de comunidade decente, onde as pessoas são todas importantes e não dão trabalho para os governos, que isso é um outro lado lindo das coisas. Lembrando também que eu tenho quase 400 proposituras em todas as áreas, porque um deputado federal é um clínico geral, né? Tem em todas as áreas, a questão tributária, a questão da previdência, a questão da defesa do Estado, já trouxe para o Estado, acredito que já em torno de 200 milhões de reais para socorrer as pessoas em todas as áreas da vida, também como um trabalho parlamentar que vai mais longe, muitas vezes, do que... Não é que vai mais longe, para mim a coisa mais importante é a defesa das pautas conservadoras no ordenamento jurídico brasileiro. Para mim isso é essência, mas que também agrega, que também soma, que também traz. E dizer a todos que ouvem que, desta vez, não vote sem analisar para quem está votando. Eu sempre digo, e aí eu não sou candidato, posso aconselhar, que, por exemplo, para o Legislativo as pessoas votam de forma inversa. O primeiro voto brasileiro geralmente vai para um parente. Pode ser bandido, mas vai para um parente. O segundo voto do brasileiro, em ordem de preferência, vai para um amigo. Pode ser bandido, mas vai para um amigo. O terceiro voto brasileiro vai para o favor, né? Não, ele me prometeu aí a chefia de gabinete e tal. Ele é bandido, mas ele me prometeu. Tem gente que promete 20, 30 chefia por aí, e algum dia fez um certo favor, porque talvez pôde fazer por alguma questão de ter até roubado do erário público, né? Então, aí a pessoa fica refém dessa necessidade de votar. O quarto voto do brasileiro vai por sugestão de algum amigo que defende outro amigo. E o quinto voto do brasileiro, que deveria ser o primeiro, eu digo que é o voto de pessoas que votam com consciência, fazendo a pergunta, para quem eu estou votando? Porque eu tenho uma frase muito interessante, o maior avalista do homem é o passado dele. O meu passado é que me credencia. O meu ontem é que me credencia. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. E os juristas também falam, né, que contra fatos não há argumento. Então, que o Brasil que vai votar agora, o Tocantins que vai votar agora, a capital que vai votar agora, por favor, vote para quem tem um histórico de defesa das coisas corretas, tem um histórico de luta contra a corrupção, tem um histórico de canalizar o recurso disponível para aquilo que faz a diferença na sociedade. Já dizia aquele pensador, Deus deu com suficiência, os homens é que não sabem dividir. O Brasil tem dinheiro, o Brasil é rico, o Brasil tem recursos, mas nas rubricas de destinação desses recursos, nós muitas vezes percebemos que são canalizados para coisas que não levam a lugar nenhum. Aliás, piora muito a vida da sociedade. Que o Brasil discuta
o quinto voto como o primeiro. Para quem eu estou votando? Pelo ontem dele, se eu posso acreditar no futuro dele, e não pelo abraço, pelo beijo, pelas cores, né? Mas sim por um histórico de verdadeira representação cidadã, de brasilidade, de democracia, de defesa das boas pautas que nós entendemos ser as que fazem a diferença. No mais, muito obrigado a todos, agradeço a equipe técnica aí, que está aí pacientemente nesse podcast, que é o primeiro do Pode Vir Direita, mas que não sei se será o mais longo. Porém, estamos à disposição para voltar outras vezes aqui. Com certeza, hoje foi uma pauta com um parlamentar evangélico, né, com pastores, com apóstolos, e outros podcasts virão debatendo outros temas, e nós gostaríamos, em nome do deputado, aliás, do apóstolo Tertuliano, estou te profetizando o deputado, em nome do meu amigo Glaucio Luciano Coraiola, em nome do deputado Eli Borges, eu, Flávio Clark, quero despedir de você, desejando muita paz, muita alegria, que Deus abençoe a sua vida, nossos queridos amigos e amigas. Fica aqui o nosso abraço e estaremos juntos em outras oportunidades. Eu queria fazer um lembrete, posso? É que o senador Eduardo, que é o presidente do PL estadual, me deu esse privilégio de estrear o podcast. Então, eu queria agradecê-lo por isso, bem como a minha gratidão ao nosso presidente nacional, que é o Valdemar Costa Neto, e o meu reconhecimento à figura inconteste que tem dado um tom de brasilidade para o Brasil, que é o nosso querido Bolsonaro. Que Deus possa abençoar o PL e que, de fato, entranhado no contexto social, ele possa provar que a forma que nós vivemos e pensamos e fazemos acontecer dentro do PL é a fórmula que dá certo e que deu certo em muitos lugares do mundo. Muito bem. É isso? Ok.